você. Se olhe com mais amor. Prevenir é um ato de amor com você. Abrace essa causa, é mais que um toque, é mais que um ato de amor. Vamos juntas lutar, se prevenir é uma forma de amar. Tão linda. Olá! Hoje nós estamos encerrando a nossa programação com informações sobre o Outubro Rosa. E a nossa convidada de hoje vai falar sobre o câncer do colo do útero. Ela é a doutora Carla Gobira, médica e ultrassonografista. Carla, tudo bem? Tudo bem, Rô. Quanto tempo, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite. É um tema assim espetacular para poder falar, não só esse mês, mas todo ano. Carla, como que a gente descobre que tem câncer no colo do útero? Dá algum sinal? Às vezes não, Rô. Muitas das vezes esse câncer ele é assintomático. Entretanto, porque ele é causado, o agente mais comum causador do câncer é o HPV, ou seja, o papiloma vírus humano, que é transmitido de forma sexual. Então é uma transmissão sexual ativa nesse momento, e aí podem ou não aparecer aquelas verrugas genitais, nos genitais tanto dos homens quanto das mulheres. E muitas vezes não aparece, ela fica ali silenciosa e vai se proliferando essa célula maligna. O que é realmente o câncer do colo do útero? O câncer é uma neoplasia, o câncer que a gente chama de colo uterino, ou câncer também de cérvix, né? Ele é considerado uma proliferação de células anômalas, ou seja, uma célula cancerígena nesse local que pode estar in situ, que a gente chama, ou proliferar para o resto do útero. Existe uma idade que se possa iniciar o câncer do colo do útero? As meninas mulheres que eu digo em idade fértil reprodutiva está propensa a adquirir um câncer de colo uterino. Tem algumas pessoas que, por exemplo, a idade, com relação à idade, quem pratica esporte, quem não pratica, tem algum? Os fatores de risco, né, Rô? Os fatores de risco para câncer de colo uterino são muito abrangentes, ou seja, essas mulheres que não praticam atividade física, tabagista, você que é um pouco sedentária, você não faz a regularidade, né, anual dos seus exames, essas pacientes que têm multiparceiro, ou seja, uma vida sexual ativa com múltiplos parceiros, correm o risco de ter essa disponibilidade e devido à propensão de adquirir ali o HPV maior do que as outras, isso é muito comum. Agora sim, cara, de quanto tempo, qual a idade para se começar a fazer o preventivo? Assim que você já teve atividade sexual, ou seja, a idade reprodutiva da mulher, tem que se fazer um preventivo, um Papa Nicolau. Quais os exames que a mulher deve realizar, né, para prevenir ou para saber algum diagnóstico? Sim, dentro das prevenções mais importantes, não entraria nem no diagnóstico por exames, mas sim o uso de preservativo durante o ato sexual, a mínima quantidade de contato de multiparceiros possíveis, porque isso vai acarretar no desenvolvimento dessa patologia. Entretanto, falando de prevenção, nós vamos fazer um exame de preventivo anual nessas pacientes que têm uma idade reprodutiva ativa. Pode-se fazer um Papa Nicolau juntamente com a citologia, né? Uma abrangência um pouco maior. E aí, se for diagnosticado, porque tem uma classificação, Rô, muito importante de diagnóstico, vai para patologia e aí tem uma classificação, tem várias classificações, mas a gente utiliza muito aqui no Brasil a NIC 1, NIC 2, NIC 3. Quando esse câncer ainda não tem uma conclusão de células malignas, mas ele está ali, é um NIC 1 que é inconclusivo. Entretanto, ele vai subindo o NIC de 2 para 3 até ele ter uma célula in situ já situada ali na cervix desse colo. E aí sim é importante você fazer um rastreamento mais abrangente, com tomografias, para ver se não houve disseminação desse câncer. Fazer um PET scan, fazer uma tomografia de tórax, porque os sintomas, não só em mulheres que apresentam assintomática, mas algumas mulheres podem apresentar dor pélvica, dor durante o ato sexual,
pode apresentar queixas urinárias, muito importante, aquela leucorreia, muito mais importante do que uma própria vaginose comum da mulher. E é muito propensa, essas mulheres que têm infecções cotidiano, ou seja, 2, 3 infecções anuais, ela corre o risco, pela clamídia, de ter um câncer muito maior do que as outras também. Agora, assim, quando se deve se preocupar, por exemplo, assim, será que eu estou com câncer? Será que eu não estou? O que está acontecendo? Quando é que a mulher deve se preocupar, Carla? Você entrou na idade sexual, já tem que fazer, né, uma idade reprodutiva, já tem que ter esse cuidado, essa prevenção já tem que partir de você, anualmente. Agora, esses sintomas que eu falei é muito importante, a leucorreia, né, que é aquela secreção bem branca mesmo na vagina. Temos também a metrorragia, aquele sangramento que cursa com dor pélvica muitas das vezes. Essas pacientes, as queixas dela durante o ato sexual com seu parceiro, é muito comum ela vir no consultório por apenas esse motivo, dor pélvica durante a relação, ou aquela que a gente chama de dispareunia, aquela atividade sexual dolorida que dói durante o coito. Então é muito importante ficar alerta a esses sintomas. Carla, com relação à menstruação, tem algo a ver? Quando é que a mulher deve se preocupar realmente? É porque aí a gente já entra numa outra patologia, quando o ciclo está irregular, quando vem muito ciclo menstrual, ou seja, um aumento de volume e de intensidade de dias, pode fazer um diagnóstico diferencial com leiomioma, né? O mioma uterino também é muito comum, só que graças a Deus não é agressivo, não é um câncer, né, maligno, diferente do câncer de colo uterino, mas faz um diagnóstico diferencial. Então é importante você fazer seu preventivo, sua ultrassom transvaginal, fazer todo o ano. Quando que você não pode fazer? Em nenhum momento. Existe uma regrinha que a gente fala que se der 3 exames negativos durante os 3 anos consecutivos e você continua com o mesmo parceiro, você fica isento de fazer o próximo ano. Então, assim, ninguém quer correr esse risco, então a gente faz isso anualmente. Nós falamos aí, você disse dos 3 estágios, né? Praticamente os 3 estágios do câncer do colo do útero. Sim. Quando chega o estágio de fazer a quimio, a rádio? Quando já está em situ o câncer, o NIC3 que a gente chama, e aí já passa para adenocarcinoma, é bem pesado, porque já está situado, esse câncer já está estabelecido, então corre o risco de você fazer uma proliferação para outros sistemas imunológicos. E o tratamento? Qual é o tratamento para o início, quando se descobre? Tem vários hoje, isso vai depender do seu organismo, como vai ser a resposta. Tem rádio, tem químio, tem a gente fazer a local, né, a cono que a gente fala sobre congelamento de crio. Então, existe uma abrangência de tratamento que vai depender se você não é imunossuprimido, depende do seu organismo para ter uma resposta eficaz ao tratamento, mas com certeza vai ter que se fazer um rastreamento maior, fazer um PET scan do corpo, ir para tomografia, fazer ultrassom, vai ter que te revirar para poder ver se não tem mais alguma coisa agregada. Isso quando você descobre, por exemplo, e que você tira o útero, acabou o câncer? Não, você tem que ficar fazendo esse rastreamento anual. Tem mulheres que tiram o útero ou por câncer, ou não só o colo, né? Faz aquela raspagem que a gente fala no cone, ou faz por congelamento, ou já fez a crio, mas existe a possibilidade desse câncer, essas células ficarem ali na corrente. Então é ideal você fazer, de repente ficou um pouquinho de colo. Então cada indivíduo é um indivíduo, porque às vezes você vai lá, retira o útero e aí seu médico deixa um pedacinho de colo, ou você vai lá e tira o colo, mas a margem de você ter tirado o colo ficou ali alguma margem que não tirou uma célula, então isso vai voltar a proliferar e vai voltar o câncer de novo. Carla, as mulheres que têm mais filhos ou menos filhos estão mais propensas a ter o câncer do colo do útero? Mais. As mulheres múltiplas têm mais probabilidade de ter o câncer. Por quê? Geralmente essas mulheres já têm um ato sexual, uma vida sexual mais ativa do que as outras, muitas das vezes diferentes parceiros, muitas das vezes essa mulher, ela teve um parceiro, teve o primeiro filho,
ou teve com o mesmo parceiro 5, eu não sei, mas a grande maioria dessas mulheres, elas têm com parceiros diferentes. Então, uma vida mais, digamos, promíscua, uma vida mais avantajada com diferentes parceiros, múltiplo parceiro, também acarreta esse fator de risco, né? Carla, o bicho de 7 cabeças para as mulheres, um deles é a mamografia, agora o outro é o exame de Papa Nicolau. As mulheres devem temer? Não, de maneira alguma. Vai temer a sua prevenção? É um exame que não é muito habituado porque a gente não faz mensalmente como uma coleta de sangue. Só que é um exame que às vezes pode ter um incômodo, pode ter alguma dor local, principalmente se o colo do útero estiver inflamado, mas é um exame extremadamente eficaz para poder fazer uma avaliação celular desse colo, se tem ou não tem câncer. E o exame é indicado anualmente? Anualmente. A partir do momento que você está em idade fértil, idade reprodutiva e em atividade sexual, é anual. Agora, Carla, esse tratamento que faz a ultrassonografia, tem algum risco? Esses exames têm algum risco? Se fazer várias vezes, como é que é isso? A ultrassonografia, Rô, ele não faz exatamente um diagnóstico de câncer. Quem faz é a citologia, né? A patologia que vai indicar o tipo de célula, se é maligna ou benigna. Só que tem um fator importante, o uso da ultrassom nesses moldes, porque vai avaliar também a morfologia desse útero, principalmente se não tem nenhum diagnóstico diferencial associado. Para poder contribuir com esse diagnóstico diferencial, existe a ultrassonografia. Pode se tratar de um mioma, como eu havia dito, e aí está causando sangramento. Mas é importante você fazer a sua ultrassom transvaginal anual, seu preventivo anual. Isso é de lei, não tem como a mulherada fugir, tem que fazer. Agora, assim, ó, o anticoncepcional pode prejudicar ou causar o câncer do colo? Então, há estudos que geralmente as mulheres que fazem uso de anticoncepcional muito seguido, ele tem um fator de risco maior do que as outras. Ainda está em estudo ainda o motivo disso, mas pela carga de progesterona e estrógeno que a gente se alimenta desses anticoncepcionais, isso pode acarretar a longo prazo, sim, como todos os outros, né? Cara, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui e deixa o seu recado aí para as mulheres, nós que estamos finalizando, né, o mês de outubro, mas que fique o recado não só para esse mês, mas o ano inteiro. Com certeza, eu quero agradecer de antemão o convite. É um tema abordado e com muita segurança. Esse tema vai chegar em várias mulheres para poder abrir um pouco mais, né, e colaborar para essa prevenção, mas que você, mulher que já está em idade reprodutiva, já tem uma vida sexual ativa, faça seu preventivo anual, faça com certeza uma ultrassom para ver se está tudo certinho no seu útero, seus ovários, como é que estão, e é importante. Então, não é só outubro, é o ano todo. Nessa causa, tão linda, forte e corajosa, a gente abraça essa luta, é outubro rosa. Câncer tem cura, entre de peito, você também nessa luta.